Será que o tamanho do cálculo renal importa? O tamanho está relacionado com o grau de dor que o paciente pode sentir durante uma crise renal? Olá, eu sou o Dr. Tiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo. Hoje eu vou conversar com você sobre essa dúvida que é extremamente importante, extremamente frequente aqui no consultório, sobre o tamanho do cálculo e a importância disso tanto nas crises de dor como na definição do tratamento. Os cálculos renais são acúmulos de cristais que ficam solidificados, ou seja, que se formam pedras literalmente dentro do rim por conta da urina que não conseguiu dissolver esse cristal. O cristal mais comum é o de oxalato de cálcio, que corresponde aí por cerca de 90% dos cálculos renais. Mas existem outros tipos, como o fosfato de cálcio, ácido úrico e também um outro que se chama estruvita. Hoje a gente não vai falar especificamente dos tipos de cálculos renais, mas sim do tamanho deles. Muitos pacientes às vezes perguntam assim, doutor, o cálculo de 5 milímetros ele é grande? Um cálculo de 1 centímetro ele é grande? Qual que é a diferença entre esses dois tipos de cálculo? Para você entender isso, eu vou mostrar uma figura aqui para você que é o rim e o ureter. Aqui nessa figura você pode ver que o rim, dentro do sistema onde fica a urina, que nós chamamos de pelve renal e cálice renal, ele é um sistema maior. Portanto, essas pedras elas começam a se formar nessa região do rim. Quando a gente tem uma crise de cólica renal, a crise ela vai acontecer quando existe obstrução à passagem da urina. Portanto, o que determina o grau de dor, a dor do paciente, é a obstrução que a pedra causa. A depender da localização onde essa pedra está, cálculos geralmente de até 1 centímetro, para você ter uma noção, um cálculo de 1 centímetro é mais ou menos o tamanho de um grão de feijão. Um grão de feijão tem aproximadamente 1 centímetro de tamanho. Cálculos até esse tamanho, geralmente, quando eles estão localizados dentro do rim, eles não costumam causar dor, porque eles não causam obstrução. Então, às vezes eu pego pacientes aqui no consultório que tem cálculos de 8 milímetros, tá? Não é 8 centímetros, é 0,8 centímetros, ou seja, 8 milímetros. É menor, um pouquinho menor que um grão de feijão. Dentro do rim não causam nenhum tipo de dor. Já pacientes têm crises renais com cálculos de 4 milímetros, só que a diferença é que esse cálculo, em vez de ele estar no rim, ele se mobilizou e durante a saída ele acaba enroscando no ureter, que é o caninho que transporta a urina do rim para a bexiga, e esse ureter ele tem um diâmetro médio entre 4 a 5 milímetros. Portanto, cálculos menores conseguem enroscar, causar obstrução e causar uma crise de dor. Portanto, a intensidade da dor não está relacionada com o tamanho do cálculo, mas sim com a obstrução que o cálculo causa. Agora, com relação ao tratamento, o tamanho do cálculo é sim um fator importante a ser considerado. Aqui a gente tem que diferenciar dois tipos de pacientes. Aqueles que estão em crise de cólica renal, ou seja, que possivelmente estão com uma pedra enroscada no canal, no ureter, e aqueles que não estão em crise de cólica renal. Para os pacientes que estão em crise de cólica renal, a gente vai considerar o tamanho do cálculo como decisão de tratamento apenas se esse paciente tiver com a dor controlada, se esse paciente tiver sem nenhuma alteração no exame de urina e se esse paciente não tiver alteração da função renal. Se esse paciente tiver alguma desses fatores, o tamanho do cálculo não é importante porque esse paciente tem que ser submetido ao tratamento cirúrgico, tá? Agora, se o paciente está com a dor controlada, ele não tem infecção de urina, e o rim está trabalhando normal, ou seja, não tem uma alteração da função renal, aí entra esse segundo fator para a gente decidir se esse paciente vai ou não ser tratado cirurgicamente. Por que isso? Porque existe uma possibilidade de eliminação espontânea do cálculo a depender do tamanho. Como é essa possibilidade? Geralmente, como eu expliquei para vocês anteriormente, o ureter é o que limita a eliminação do cálculo. Ele tem um diâmetro médio entre 4 a 5 milímetros. Portanto, pacientes com cálculos de até 4 milímetros enroscado no canal têm uma possibilidade de eliminação espontânea dessa pedra em torno de 80%. Ou seja, de cada 100 pacientes, 80 vão conseguir eliminar essa pedra espontaneamente. Ou seja, a maioria. Então, esse paciente a gente acaba
Primeiro tentando o que a gente chama de terapia medicamentosa expulsiva. A gente dá algumas medicações para ajudar a facilitar essa pedra a sair. E a maioria das vezes ela vai sair. Agora, se essa pedra tem 8 milímetros, a chance dela sair já cai para menos de 10%. Então, nesses pacientes, a gente tende mais a indicar a cirurgia. Não é proibido tentar a terapia expulsiva, mas, como eu falei, a chance é menor e, portanto, a gente tende a indicar o tratamento cirúrgico. Portanto, se esse paciente ele não tem uma indicação absoluta de cirurgia, que são aquelas que eu comentei com você, que são as 3 principais, né? Dor refratária, ou seja, o paciente não consegue controlar a dor de maneira nenhuma, se ele está tendo infecção de urina associada ou se ele tem alteração da função renal. Aí sim a gente considera o tamanho, que é isso que eu comentei com vocês agora. Pedras maiores a gente tende a indicar o tratamento cirúrgico, que é pelo canal, mais facilmente do que pedras menores. Até pedras menores a gente tende a deixar o corpo tentar expelir mais naturalmente. Agora, quando a pedra está dentro do rim. Quando a pedra está dentro do rim, o paciente geralmente não está tendo crise de dor. Essas pedras a gente considera assim o tamanho para definir o que a gente vai fazer. Pedras de até 1 centímetro, elas podem ser o que a gente chama de observadas, ou seja, você vai acompanhando. Se o paciente não está tendo crise de dor e essas pedras estão lá quietinhas, não acontecendo nada, não incomodando o paciente, elas podem ser acompanhadas. A partir de 1 centímetro já é recomendado fazer algum tipo de tratamento, porque a chance de complicação começa a ficar maior. Quais são os tipos de tratamento? É aí que o tamanho voga. O tamanho ele é muito importante para definir o sucesso do tratamento. E por isso a gente define a conduta a partir disso. Cálculos geralmente de 1 centímetro a 2 centímetros, a gente tem 2 terapias possíveis, que é a litotripsia extracorpórea, que é aquela onde é feita por ondas de choque, o pessoal costuma chamar de laser, mas não é um laser. O paciente ele é sedado, é colocado uma máquina nas costas do paciente que emite ondas de impacto, ondas de choque. Essas ondas vão fazer a pedra vibrar, elas se fragmentam em pedacinhos menores e aí elas vão ser expelidas na urina. É um tratamento minimamente invasivo, é um dos primeiros tratamentos que foram desenvolvidos para cálculo renal e funciona muito bem, em torno de 70% de eficácia, mais ou menos. Um outro tratamento para esse tipo de cálculo, para esse tipo de pedra de até 2 centímetros de tamanho, é a litotripsia endoscópica flexível. Aí já é uma cirurgia, um pequeno procedimento que é feito pelo canal do xixi. Essa sim a gente utiliza a energia do laser. A gente vai com o paciente anestesiado, ele vai para o centro cirúrgico, a gente passa uma câmera pelo canal do xixi e faz o caminho contrário da urina, passa na uretra, na bexiga, no ureter, chega no rim, quebra essa pedra com o laser e aí a gente retira os fragmentos para que eles saiam depois, retira os fragmentos maiores e deixa só os pequenininhos para eles saírem na urina depois. Ficam microfragmentos na verdade. E no pós-operatório a gente acaba usando um catéter que é o duplo J para ajudar na cicatrização do canal. Tá? Então, para cálculos de até 2 centímetros, a gente tem esses 2 tipos de procedimentos. Para cálculos maiores que 2 centímetros, esses procedimentos acabam sendo ineficazes, ou seja, você começa a fazer o procedimento, só que como a pedra é muito grande, você começa a não ser mais eficaz, ou seja, você termina a cirurgia e ainda tem pedra lá dentro. Então, para esse tipo de pedra, para cálculos geralmente acima de 2 centímetros, recomenda-se uma cirurgia que é a nefrolitotripsia percutânea. É um procedimento que é feito pelas costas do paciente, ele vai feito um furo no rim, que é mais ou menos da espessura de um polegar. A gente também passa uma câmera, quebra essa pedra, geralmente aqui a gente usa, pode ser usado o laser, mas a gente usa mais frequentemente um litotritor, que é um aparelho que quebra a pedra, que usa uma energia ultrassônica, que ele já quebra o fragmento, que ele quebra a pedra e aspira o fragmento ao mesmo tempo. Essa cirurgia tem uma eficácia melhor quando comparada com as outras para tratamentos de cálculos renais maiores que 2 centímetros. Muitos pacientes me perguntam, doutor, é proibido fazer? Falei, eu tenho um cálculo de 2,5 centímetros, dá para fazer 2 cirurgias daquela pelo canal? Eu tenho muito medo dessa pelas costas.
Dá sim, em alguns casos, principalmente em locais onde a gente tem já um aparelho de laser melhor, dá às vezes para a gente tentar fazer o procedimento pela cirurgia endoscópica, tá certo? Então, o tamanho do cálculo ele não importa no tipo de dor do paciente, na intensidade da dor que o paciente vai ter, mas ele importa sim na decisão e escolha do tipo de tratamento, tá certo? Eu vou deixar aqui embaixo um link que é para você entrar no grupo nosso do Telegram, onde tem vários pacientes portadores de cálculo renal. Lá são trocadas diversas informações praticamente todos os dias que vão ajudar aí você na prevenção e na escolha de tratamento aí dos cálculos renais, tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo para você. Se esse vídeo te ajudou, não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo, isso é muito importante. Se inscreve no canal para que eu possa continuar produzindo esses conteúdos aqui para você. No mais, espero que tenha gostado. Eu sou o Dr. Tiago e até o próximo vídeo.